Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Pronto, vamos dar continuidade então. Hoje a gente vai falar sobre um terceiro fundamento da nossa fé, né? O fundamento da teologia, como a gente está chamando essa matéria, né? Ela pode ser chamada de outra forma, né? Pode ser nomeada de outra forma. Fundamentos da teologia, fundamentos da fé, né? A gente aí pode estar dando esses títulos. Pastor Charles chegando aqui, ó, bora nós. Vamos lá, bem-vindo, pastor. Boa noite, meu amado. Fica à vontade. Vamos lá que nós começamos agora. Chegou no começo, viu? Marciano e eu aqui estava numa resenha breve. Mas vamos lá, acho que o pastor Charles deve estar ouvindo aqui a gente. Qualquer coisa dá um toque aí, pastor. Bom, como eu estava dizendo, vamos dar continuidade, né? Aquilo que a gente está propondo, que é estudar cada aula aí, um tema específico dentro do fundamento da teologia. Então nós falamos sobre a Bíblia, nós falamos sobre a aula passada sobre a oração, né? Na verdade foram duas aulas sobre oração. E hoje nós vamos falar sobre um outro fundamento que chama-se pecado. Ah, que bom. O pastor Charles está mandando no chat aqui que está ouvindo, está tudo certinho aí. Que bom, pastor. Bora lá. Depois aí, querendo participar, é só abrir a câmera, dar um sinalzinho e fazer os comentários ou pergunta, tá? O que é pecado, tá? Então, um fundamento da nossa fé é a doutrina do pecado, né? Então a gente tem aí diversos ensinamentos, como eu já até pontuei, me parece, diversos ensinamentos. A Bíblia é um livro de ensinamentos assim sobre diversas áreas da vida, aspectos da vida, né? A vida comum, sobre a eternidade, enfim, tem centenas, sei lá, milhares de ensinamentos que a Bíblia traz para nós. É um livro de Gênesis e Apocalipse que traz ensinamentos diretos, indiretos, né? Pelas histórias contadas. Aqueles livros de sabedoria que a gente chama, né? Que é o Provérbios, por exemplo, Eclesiastes, né? Aqueles que têm esses conselhos práticos para a vida. Enfim, nós temos diversos ensinamentos. Porém, alguns, né, que é esses que nós estamos chamando de fundamentos da fé, ou fundamentos da teologia, como diz o próprio termo, né? São fundamentos, são bases, são colunas, estrutural, né? São doutrinas. Esses são os principais. Os outros, eles agregam de uma maneira, eu faço essa comparação sempre, né? Como são colunas, né? Base e coluna, o resto é tijolinho que a gente vai colocando, né? Então, a gente precisa entender assim que tem ensinos que são primários e secundários, né? Então, esses secundários são esses tijolinhos que eu coloco essa figura. E os primários, né, são essas colunas, não podem faltar, é o que sustenta a nossa vida, é o que nos dá assim a garantia, se nós entendermos e praticarmos eles, claro, né, nos dá a garantia que Deus está operando em nossa vida, forjando o nosso caráter, né, nos protegendo das heresias, inclusive. Então, assim, há esse perigo muito grande, né, de falsos ensinos. Então, como que eu vou detectar? Como que eu vou estar identificando um falso ensino se eu não conheço o verdadeiro? Então, eu preciso ter um parâmetro. Preciso saber o que a Bíblia ensina a respeito de tal coisa. Para quando eu ouvir, me deparar com o ensino errado, distorcido, né, o herético que a gente chama, então eu tenho aqui, opa, esse aqui é o ensino correto. Esse aqui não é. Só que eu preciso ter o parâmetro, que são esses fundamentos. Então, assim, toda a igreja cristã, evangélica, protestante, a gente precisa dar tanto termo, né, para distinguir, deveria, em todos os membros, sejam esses membros por conversão, sejam esses membros por migração, né, vem de outra igreja e tal,
seja de que forma for, tornando-se membro daquela igreja local, essa igreja local deveria, por prudência, estar fazendo uma espécie de integração com esse membro e falando, ensinando e compartilhando sobre o que aquela igreja local acredita a respeito, a gente chama de confissão de fé, né? O que nós confessamos, a nossa fé a respeito dessa doutrina, desse ensinamento, o que nós cremos, né? Até tem na história, aí lá pelo IV século, a igreja na época, com os seus líderes, né? Os seus principais líderes a nível mundial, eles elaboraram, por assim dizer, o credo, chamado credo apostólico, né? O credo é o creio, né? O que nós cremos. Então, o credo apostólico, tá? Que lá consta, né? Aquilo que a igreja acreditava, que a igreja tinha como doutrina, tá certo? Então, assim, a gente tem um documento histórico do IV século. Então, nós estamos falando aí, né, que já tem 1.600 anos que a igreja tem esse documento, né? Depois, um pouquinho depois, eu estou falando de 325 depois de Cristo. Mas em 381, se não me falha a memória, ou seja, 60, talvez 60 anos um pouquinho depois, ele foi ainda, né, reelaborado, e aí foi chamado de Credo Niceno-Constantinopolitano, né? Então, Niceia foi a cidade onde o primeiro foi feito, elaborado, e Constantinopla foi a segunda cidade onde ele foi reelaborado, né? Ou seja, acrescentado algumas coisas e tal. Então, esse Credo Niceno-Constantinopolitano, tá? Trava a língua, se eu não falar pausadamente aqui, eu falo língua estranha no final. Então, amados, olha só, né? A gente precisa entender isso. Uma igreja precisaria fazer isso, ter lá visível, de quando em quando, de repente, num momento específico de ensino, doutrina, escola bíblica, coisas do tipo, passar isso, repassar, né, até para relembrar os membros ali, os antigos, os novos, como eu falei, chegando, precisaria fazer essa espécie de discipulado integrativo para que cada membro pudesse de fato ter a consciência, pudesse saber o que aquela igreja local eles acreditam em termos de doutrina. Isso seria fundamental, amados. Infelizmente, nós não temos essa prudência nas igrejas, né? Por um motivo ou por outro. Mas isso seria, assim, no meu entendimento, assim seria importantíssimo. Evitaria uma série de dificuldades aí. Mas vamos lá. Nós vamos falar hoje, então, o que é pecado, a doutrina do pecado, né? Chamado na teologia de amartiologia, né? Com H, amartiologia, tá? O pastor Chay está dizendo que está sem microfone aqui. Amado, qualquer coisa, dá um jeito se quiser falar aí, tá bom? Ainda que eu dou o meu microfone, sobe no púlpito e fala. Vai mandando chat aqui, pastor. Vai aí teclando aí se quiser interromper a qualquer momento numa pergunta, num comentário, tá? Eu vou lendo aqui, ó. Bora lá, meu amado. Romanos, capítulo 3, verso 23. Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Essa carta de Paulo aos Romanos é a carta mais doutrinária que Paulo escreve. É o livro, né, que contém mais profundidade teológica. Tem alguns que chamam até o Evangelho de Paulo aos Romanos, né? Paulo, ele fala aqui principalmente da doutrina da salvação e da doutrina do pecado. Essa carta de Paulo aos Romanos aqui, ele escreve 13 cartas, é atribuída a Paulo, 13 cartas, e dessas 13, Romanos é a carta mais profunda, né, teologicamente falando, porque aborda, se aprofunda nessa... ele pincela outros pontos, mas principalmente essas duas doutrinas que nós vamos falar até depois da salvação, tá? Mas do pecado e da salvação. E aqui no capítulo 3, verso 23, né, pensando aqui para a gente encurtar a leitura, ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele declara, olha só, Paulo fala que todos pecaram, então é a condição humana, é a condição do ser humano. Ele não está falando apenas do judeu e nem apenas do romano, do gentio no caso, né? Ele está falando de todos, ser humano. Toda a humanidade pecou, todos pecaram e separados, eles carecem da glória de Deus, tá? O livro de Hebreus, capítulo 2, versos de número 1 ao 3, e aí Hebreus
é um autor que não se sabe ao certo, né? Tem aí opiniões, mas são opiniões apenas, tá? Não é assim um consenso entre os teólogos, né? Porque um fala que possivelmente pode ser esse, aquele outro, enfim. Tem uma série de opiniões aí diferentes, né, de quem poderia ser o autor dos Hebreus, inclusive até o próprio apóstolo Paulo. Mas enfim, nós não sabemos quem é o autor, é desconhecido para nós, mas aqui ele vai falar também a respeito da salvação, né, que está atrelado, né? Então não tem como a gente falar do pecado sem falar da salvação, não tem como a gente abordar a salvação sem falar do pecado, mas aqui a gente vai tentar estar direcionando mais, canalizando mais sobre o pecado. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Como eu falei, não tem como a gente falar de pecado sem falar sobre salvação, e não tem como a gente falar sobre salvação sem abordar sobre o pecado, porque uma coisa, ela completa a outra. Então, assim, todos pecaram e precisam ser salvos. E aí o autor diz, é uma tão grande salvação. Por que tão grande salvação? Porque estávamos tão perdidos. Era uma tão grande perdição. E eu vou pegar aqui uma frase, né, de um teólogo, que ele disse o seguinte: o homem deve ser liberto do pecado em que consiste a sua própria natureza e que o leva a cometer o pecado que comete. George MacDonald, que disse isso. Então nós não somos pecadores porque pecamos. Nós não somos pecadores porque pecamos, tá? A ideia é assim, nós pecamos e nos tornamos pecadores. Não é essa a ideia. Mas nós pecamos porque somos pecadores, tá? Por que nós pecamos? Porque somos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos. Entendeu, amados? Vocês entenderam? Ficou confuso? Tá tudo tranquilo? Posso prosseguir? Então, só para a gente entender, né? Porque às vezes as pessoas pensam, o ser humano é bom, o ser humano vai sendo estragado, né, ao longo da vida, porque ele nasce puro, nasce um anjinho, né? Aquele bebezinho tão inocente, ingênuo, né, sem pecado nenhum. Essa ideia de que as crianças, elas não há natureza pecadora nela. Pelo contrário, a gente já percebe na observação do comportamento de uma criança que, se ela não for corrigida desde a mais tenra idade, a gente já sabe que ser humano vai se tornar aquela criança quando adulto. Então a gente já percebe a tendência, a natureza, né, pecaminosa na criança. Irritabilidade, egoísmo, descontrole, dissimulação, certo? Todas essas características, né, do pecador, do ser humano pecador, a gente já consegue identificar numa criança da mais tenra idade, tá? Então, assim, o ser humano, ele tem a natureza pecaminosa, ele é pecador. Ele não vai crescendo e se torna pecador. Ele vai se corrompendo mais, piorando mais, tendo potencial, porque ele vai tendo mais capacidade de expressar e manifestar o pecado, né? Que uma criança muitas vezes não tem. Então, quanto mais eu vou crescendo na questão intelectual, na física, né? Enfim, quanto mais a gente vai recebendo recursos naturais, por assim dizer, ou se inserindo na sociedade, então a gente vai tendo mais capacidade de praticar a maldade. Essa é a realidade, né, amados? Então o pecado, ele consiste na natureza, ou na ruptura, né, da correta relação entre o Criador e o ser humano. Então o pecado, ele consiste no quê? Na ruptura, na separação, tá? Alguns teólogos, eles vão falar sobre o pecado como queda, a queda da raça humana, né? Porque o homem estava em uma posição diante de Deus, comunhão, perfeição, aquela coisa toda. Então há uma queda, né? Essa posição, ela deixou de ter porque caiu da sua
posição, da sua condição de ser humano puro. Quando Deus criou o ser humano, sim, esse ser humano não tinha pecado. A sua natureza era pura, tá? Então, ele foi corrompido, né? E externamente. A proposta de Satanás para o ser humano, tá? O corrompe, né? Ele aceita essa proposta e é corrompido na sua natureza. É por isso que o ser humano tem salvação, porque ele foi corrompido de fora para dentro, tá? Uma proposta externa, não é? E só que nessa proposta externa que ele aceita, então ele se torna corrompido da sua natureza, né? E aí sim, se torna pecador. A gente está falando do primeiro casal. Só que a partir do primeiro casal, amados, aí todos nascem à imagem e à semelhança do Adão. Vamos ver um texto lá em Gênesis, capítulo de número 5, se não me falha a memória. Vamos lá, Gênesis, capítulo 5. Porque a gente precisa lembrar lá do início, quando Deus cria o homem, né? Lá no capítulo 1, Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E assim Deus criou, macho e fêmea os criou, né? Deve ser ali Gênesis 1, 26 e 27, tá? Que tá essa fala minha, estou buscando aqui na memória. Só que o capítulo 5, ele vai nos trazer uma informação interessante. Então, o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, sendo então esse homem perfeito, puro, santo, né? Não conhecia o pecado, é o que a Bíblia vai dizer. O capítulo 3 aí mostra, né, que esse homem agora, ele se afasta de Deus, ele começa então agora a ter uma natureza corrompida. E aí os seus descendentes, ou seja, que somos todos nós somos descendentes de Adão, né, como humanidade, aí vai falar o seguinte, Gênesis capítulo 5, verso 1, 2 e o 3, vamos pegar desde o comecinho aqui para a gente entender. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então observem, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Esse verso 2 aqui eu acho que tem uma coisa interessante para a gente falar depois, viu? Depois a gente recorre ele de novo. Mas olha o verso 3. E Adão viveu 130 anos. Isso aqui, essa contagem é a partir do pecado, a partir do capítulo 3, a partir da ruptura, tá? Então a gente não sabe quanto tempo da criação até pecar esse casal viveu. Isso não tem como a gente saber. Pode ter sido um dia, uma semana, um mês, 1000 anos. Nós não sabemos. Essa cronologia, a gente não tem condição de saber quanto tempo da criação à queda esse ser humano viveu. Tá bom? Esse Adão, né, esse casal viveram, tá? Mas a partir do pecado, a Bíblia vai dizer que ele viveu 130 anos. E aí gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e o chamou de Sete. Então observe o que o texto nos informa. Deus fez o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Depois do pecado, o ser humano, o Adão, corrompido, gerou um filho segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele não tinha mais essa imagem e semelhança perfeita de Deus. Isso foi corrompido nele. Então ele gera um outro ser humano segundo a sua natureza pecaminosa, que somos todos nós, amados. Todo ser humano, ele tem a natureza adâmica, pecadora, corrompida desde do nascimento, no sentido de que a nossa natureza é inclinada, né? Paulo diz isso em Romanos capítulo 8. Tá? Essa velha natureza que Paulo chama nas suas cartas, né, de carne. Tá? Então, quando Paulo, via de regra, né, pode ter uma exceção ou outra, mas os textos que Paulo fala da carne, né, a carne cobiça contra o espírito, por exemplo, a carne ele se refere à velha natureza, não é carne, corpo, pele, não é isso. É a velha natureza, a natureza carnal, tá bom? A velha natureza. Mas enfim, então voltando aqui, esse pecado consiste nessa ruptura, tá? Da correta relação com Deus, né? Entre o Criador e o ser humano. O efeito essencial do pecado é a separação entre Deus, né, e o ser humano, ou o ser humano e Deus, tá? Então, esse é o efeito essencial do pecado. O que o pecado causou?
Qual foi o efeito do pecado? Essa separação, esse distanciamento entre o ser humano e Deus. E aí a gente lê lá em Isaías, capítulo de número 59, amados, verso 1 e o verso 2. Isaías 59, versículo 1 e o versículo 2 vai nos falar desse distanciamento. Eu acho bem interessante esse texto, porque nos mostra algumas coisas aqui bem interessantes que eu vou compartilhar com vocês, tá? Então, Isaías 59, verso 1 e verso 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Olha só que coisa interessante. Então, o texto de Isaías vai dizer que o que nos separa, né, de Deus são as nossas iniquidades, os nossos pecados. Os ouvidos de Deus estão inclinados e as suas mãos estão estendidas. Só que há um abismo entre nós e Deus, porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é bom. E nós nos tornamos maus, imperfeitos, né, corrompidos. Nós nos tornamos seres humanos pecadores. Então a santidade de Deus nos afastou, né? Ou o nosso pecado nos afastou de Deus. Então é por isso que houve esse abismo. Então assim, Deus na sua santidade perfeita não poderia se relacionar com o homem sem que cobrasse dele ou que trouxesse sobre ele um juízo de punição, porque Deus é santo, é puro e tem uma justiça de Deus. Ele não poderia fazer vistas grossas ao pecado, né? Por causa da sua santidade, por causa da sua perfeição, por causa da sua pureza absoluta, Deus não poderia se relacionar com um homem pecador dessa forma, tá? E aí o interessante é que havia algo a ser feito. O ser humano não podia fazer nada. Esse abismo, o ser humano não tinha condição de estar alcançando Deus. Toda, sem exceção, toda religião é uma tentativa do homem alcançar Deus. Toda proposta religiosa, desde o começo da história até hoje, e até mesmo algumas religiões que elas são chamadas de cristianismo, amados. Olha só, o pastor Chay está falando a verdade. Até mesmo religiões chamadas de cristianismo, cristianismo católico, há algumas distorções dentro do protestantismo que infelizmente, né, eles não declaram isso não é declarado via púlpito, não é ensinado dessa forma, mas a maneira como ensina as pessoas é quase que uma tentativa de o esforço humano fazer alguma coisa para contribuir na sua salvação. E a gente vai ver que o homem nada poderia fazer, absolutamente nada. O pastor Charles está falando que tem até um ditado que diz que todos os caminhos levam a Deus. Eu até acredito que esse ditado é verdadeiro. Vai levar, viu, pastor Charles? Agora eu não sei se vai levar para o juízo ou para a salvação. Mas assim, todos os caminhos as pessoas vão se encontrar com Deus no final. Agora eu não sei se é para, né, receberem de Deus, vem aqui bom e fiel servo, entra para o gozo do teu Senhor, ou se vão receber a declaração do juízo, né? Então assim, vai levar, de uma forma ou de outra vai levar. Agora qual será o final desse caminho? Porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas o final deles é caminho de morte, né? Então tem vários caminhos aí que propõem, né, ir até Deus. Só tem um caminho que é Deus vindo até o homem, né? Que é o próprio Cristo. Cristo é o caminho, ele não é um caminho. O artigo lá é definido, é o caminho, não é um caminho. Se fosse um caminho, seria artigo indefinido e abriria precedente que houvesse outros caminhos. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Isso aí exclui qualquer outra possibilidade de outro caminho, outra verdade ou outra vida. Então só existe uma verdade, só existe um caminho e só existe uma vida, tá? Só existe definitivamente o caminho. E olha que coisa interessante. Aqui a gente até adiantei um pouquinho, né?
por causa do comentário do pastor Charles, cheguei até a atropelar e fui lá um pouquinho na frente que eu ia falar, mas já que eu estou abordando, haveria então, nesse abismo aqui, uma necessidade de uma ponte, um caminho a ser feito. O homem não tinha material suficiente para construir esse caminho, né? Deus, na sua santidade, não poderia fazer vistas grossas e desprezar isso aqui e se relacionar com o homem. Ele é justo. Então, o que acontece? Esse caminho é feito, que é o nosso Cristo, é Jesus, é a ponte, né, entre Deus e o homem. Então, olha que coisa interessante. Se a gente imaginar aqui, é que a tela aqui é pequena, se eu abrir os braços aqui não vai pegar. Mas vamos lá, vamos tentar aqui. Imagine que aqui, ó, né, é a mão do homem e a mão de Deus. Deixa eu ver que tem duas câmeras aqui. A mão do homem e a mão de Deus. Imagine que isso aqui, ó, é o abismo, que um não teria condição. Então o homem não tem condição de se aproximar de Deus porque ele pode fazer o que for. As suas obras são insuficientes. Os seus esforços são insuficientes para criar um meio, um caminho, uma condição para se aproximar de Deus, para alcançar Deus. A religião faz essa tentativa, mas isso é impossível. Então Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 8, né? Pela graça vocês são salvos. Olha só, sois salvos pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, nem das obras. Então não são as obras humanas, não é o esforço humano, não tem como, salvação é pela graça. Só que Deus também não poderia se aproximar do homem porque há um abismo aqui que chama-se pecado, não é? Aí o que Jesus fez? Entra aqui no meio. Ele entra no meio, morre aqui de braços abertos, aí vocês precisam imaginar agora a mão do outro lado lá. A mão de Deus lá do outro lado, Jesus pegando aqui a mão de Deus e pegando lá a mão do homem lá, ó. Então ele uniu aqui, ó. Ele fez essa ponte. No meio desse abismo, Jesus entrou, se fez maldição por nós. E em si, agora aqui já estou pegando a mão de Deus e a mão do homem, ó. Em si, Jesus, ele traz aqui, ó, Deus e o homem. E agora os dois se encontram na cruz. A cruz é o cruzamento entre Deus Santo e o homem pecador. Porque Jesus é aquele que possibilita essa reconciliação, esse reencontro, essa regeneração. É em Cristo que nós encontramos Deus. Então Jesus é o locus, Jesus é o local. Nós não encontramos Deus dentro de uma igreja, nós não encontramos Deus dentro de um quarto, nós não encontramos Deus dentro de um ritual, nós não encontramos Deus dentro de uma liturgia, nós encontramos Deus em Cristo. Em Cristo, que pode estar em todos esses lugares, aliás, está em todos os lugares. Então não são os lugares que são mais santos, não são os rituais agora que favorecem uma liturgia que aproxima o homem de Deus, não, é Cristo, amados, não é? Então assim, o pecado foi tão grave que foi necessário Deus enviar o seu próprio Filho para morrer na cruz por nós. Se os pentecostais estivessem assistindo essa aula, ia dar glória a Deus agora. Mas faltaram hoje, né? Parece que faltaram. Vamos lá. Essa separação, ela se dá em vários níveis, tá? E eu quero aqui comentar isso com você. Essa ruptura, essa separação se deu... Pronto, pastor Charles, sem microfone, tá dando glória aqui, ó. Maravilha. Essa separação se deu em vários níveis, tá? Em 5 níveis, especificamente. No nível teológico, no nível psicológico, no nível sociológico, no nível ecológico e no nível biológico. Ou seja, a separação, a ruptura, o pecado afetou o homem nessas 5 áreas da vida, da criação humana. 5 áreas: teológica, psicológica, sociológica, ecológica e biológica. Vamos lá. Então, quando o homem peca, ele é afetado, o pecado afeta o aspecto, né, teológico do homem. O que eu quero dizer com isso? Que agora o homem, ser humano, e a gente vai recorrer lá ao capítulo 3 de Gênesis, mostra que quando Deus, comumente, na viração do dia, no final da tarde, toda a tarde, e até aquela comunhão pessoal com o casal, né? Guardem isso, não é apenas com o homem, com o casal, ia ter a sua comunhão pessoal, vai lá e o homem não está lá. Cadê o homem? E aí,
Deus ele fala assim: Adão, onde estás? Aí eu faço a pergunta: ué, Deus não é onisciente? Ele não sabia onde o homem estava? O que vocês acham, amados? Será que o homem ele se perdeu tanto assim que Deus não encontrou mais? Ele não achou mais, se escondeu atrás. Será que Deus não conseguia ter uma visão de raio-x vendo atrás de uma moita? Né? Por que Deus fala, Adão, onde estás? Porque ele não sabia? Claro que não. Porque Deus estava mostrando para o homem: você se perdeu. Aí o homem sai atrás da moita, né? E diz assim: Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Aí eu fico pensando, como assim? Por que agora este homem que conhecia, se relacionava com Deus pessoalmente, né? Agora ele ouve a voz de Deus e tem medo. Então a compreensão dele a respeito de Deus fez com que ele criasse medo. Que medo é esse de Deus? Esse Deus bondoso, perfeito, santo, absolutamente bom. O que aconteceu? Então, assim, teologicamente, a compreensão a respeito de Deus foi corrompida nesse homem. Por que nós estamos estudando aqui, amados? Por que a gente lê Bíblia? Por que a gente ora a Deus pedindo para que Deus nos dê entendimento acerca de quem Ele é? Porque o pecado afetou a área teológica. Quantas compreensões equivocadas a respeito de Deus. Quantas projeções em Deus que mais parece um ídolo. Quantos equívocos a respeito da natureza de Deus, de quem Deus é, dos seus atributos, de como Ele age em relação a mim. Porque a gente projeta muitas vezes, amados, aquilo que para nós foi uma referência de pai, de pais, de líderes. As culturas, elas embaçam muitas vezes a nossa própria leitura da Bíblia, nos dão lentes míopes, né? Lentes manchadas. Quantas dificuldades nós temos, de fato, de conhecer Deus como Ele é, na aproximação adequada. É por isso que Jesus veio em figura humana. Porque Jesus ele veio trazendo a referência de Deus mais próximo de nós como um ser humano, porque é o que a gente consegue, né, ter aí uma ideia de... Aliás, olha que coisa interessante. Quem foi Jesus? Como ser humano que era? Jesus ele veio trazer um parâmetro, aliás, dois parâmetros para nós. O parâmetro de Deus, quem era Deus? Porque assim, o povo de Deus, o que fez de ídolos ao longo da história não foi fácil, né? O que eles chamaram de Deus foi uma coisa assim absurda. Chamaram tudo de Deus. Um bezerro, um pedaço de pau, pedaço de pedra, várias esculturas, enfim, fabricaram um Deus, criaram uma religião. Eu estou falando do povo de Deus, hein? Eu estou falando do povo de Deus escolhido na história para manifestar Deus para todo mundo. Não estou falando dos pagãos, não. Olha só como esse povo de Deus veio projetando Deus que não tinha nada a ver, fabricando uma religião, né? Que muitas vezes Jesus teve que falar assim: o que vocês estão criando aí, os mandamentos de vocês, as doutrinas de vocês invalidam inclusive o próprio mandamento de Deus. Vocês estão fabricando uma religião que não tem nada a ver com meu pai. Né, amados? Então assim, vocês acham que hoje é diferente? Claro que não, amados. Claro que não. Porque o coração humano é fábrica de ídolos. Nós, como ser humano, nós somos idólatras. Idolatramos, amados, nossas denominações. Idolatramos nossos pastores. Idolatramos nossas teologias, idolatramos nossas estrelas gospel, idolatramos nossos profetas, nossos apóstolos, idolatramos muitas vezes nossas liturgias, idolatramos nossas denominações, idolatramos o espaço que nós ali temos como templo, a casa de Deus. Tudo isso é equivocado, amados, é fruto da distorção do pecado em nós que somos povo de Deus, hein? Só para a gente entender, amados, o pecado não é brincadeira. Até para aquele que foi resgatado, ainda há nele efeitos do pecado.
Ainda há nele características do pecado. Nós somos pecadores, como os demais pecadores que não são salvos. Então, os salvos não são uma espécie de seres humanos superiores. Não, somos pecadores. Só tem uma classe de ser humano, pecadores. Só que os salvos são pecadores confessos. Reconhecidamente pecadores. Confessam que são pecadores. Não tem mais prazer no pecado. Lutam contra ele. Buscam a graça de Deus diariamente aos pés de Cristo, aos pés da cruz. Né? Confiam na graça, buscam os recursos da graça, mas nós somos pecadores. Não é que nós pecamos, nós somos pecadores. Há uma dupla natureza em nós. A velha natureza, e eu volto no começo da nossa conversa, que é chamada de carne, o velho homem, que não se converte, amados. O velho homem, a Bíblia não traz a ideia de que o velho homem se converte. O velho homem não aceita Jesus. Não há possibilidade, amados, dessa velha natureza ela se render a Cristo. O que acontece nesse processo de resgate é que a velha natureza ela é morta, ela é crucificada, ela é sepultada diariamente. Tá certo? É isso que a Bíblia nos traz em relação à antiga, à velha natureza, ao homem pecador. Ele não se converte. Ele tem que ser morto, ele tem que ser crucificado e ele tem que ser sepultado. Tá? Vou até colocar na ordem melhor. Ele é crucificado, ele é morto e ele é sepultado diariamente. Paulo escreve isso aos montes em diversas partes, né? Em diversas cartas. Gálatas 5, capítulo 5, versos 16 e 17, por exemplo. Romanos capítulo 7, capítulo 8, por exemplo. E em tantas outras cartas, ele vai falar dessa realidade e dessa radicalidade que a gente deve lidar com o velho homem. Porque ele é inclinado, ele não pode fazer outra coisa a não ser pecar contra Deus. E aí nós recebemos uma nova natureza. Essa nova natureza, essa regeneração, que é que a gente vai falar, inclusive, na próxima aula, ao próximo fundamento, né? O que é ser um salvo, o que é ser um regenerado, o que é ser um discípulo de Cristo, né? O que é ser um cristão? A gente vai falar sobre isso mais para frente aí. Mas a questão é, só trazendo aqui para não perder o fio da meada. Então Jesus trouxe o parâmetro de quem é Deus. E ele trouxe o parâmetro porque nós perdemos a referência de quem era Deus, fabricamos nossos deuses, e até hoje a gente tem essa dificuldade. Isso aqui eu estou falando sobre o nível teológico, tá? A área teológica, ou seja, a compreensão de Deus. Né? Teológico quer dizer a compreensão de Deus, ou estudo a respeito sobre Deus. Então, assim, o parâmetro de Deus, Jesus trouxe. Quando Filipe, se não me falha a memória, João capítulo 14, assim, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. É o que ele queria ver, só Deus, né? Assim, face a face. A gente só quer isso, é um pedido simples, né? A gente só quer ver Deus. O Senhor nos mostra Deus? Aí Jesus diz assim, Filipe, mas há tanto tempo eu estou com vocês, vocês não têm me visto? Quem vê a mim vê o Pai. Então, a aproximação, dadas as limitações do ser humano, a aproximação de Deus que o ser humano pôde ter até hoje foi a partir e através de Cristo. Quem via Cristo via o próprio Deus, nessa limitação, né? Claro, vocês entendam aí, tá? Deus não poderia nunca se manifestar na sua plenitude. Um dia Moisés disse, Senhor, eu quero te ver face a face, eu quero ver o teu rosto, eu quero ver a tua face, eu quero te ver como o Senhor é. Aí Deus disse, não tem como, Moisés, impossível. Não há possibilidade disso. Nenhum ser humano, no estado que ele se encontra, que é pecador, inclusive Moisés, vendo a minha face, vai ser desintegrado. E eu não sumi do mapa, não, é da existência. A santidade de Deus simplesmente desintegraria o homem. Né? Quantas vezes Deus, uma fagulha da sua glória manifesta através de algumas visões, através de alguns seres angelicais, e o povo fica assustado, a voz de Deus já assusta o povo. A aparição de alguns anjos, hein? Anjos, só que eles refletem de alguma maneira a glória de Deus, ficaram doentes, enfermos, caíram como mortos. Olha só, imagina ver Deus face a face. Deus disse para Moisés, não dá não tem como não, esquece isso aí. Vamos de outra forma. Eu vou caminhar contigo te mostrando as minhas costas. Você vai me ver pelas costas. É o que dá por hoje, né? Agora é interessante que quando Jesus veio, aí Moisés viu o rosto. No sentido, assim, metafórico, né?
Porque no monte lá da chamada da transfiguração, quando Jesus se transfigura, né, a glória ali absorve momentaneamente a sua humanidade, aí aparece Elias e Moisés conversando com Cristo ali, é bem interessante. Então talvez ali se cumpriu, né? Mas Moisés estava em outra situação, né? Já não mais encarnado, já não mais nessa natureza corrompida, mas estava naquele estado que nós estaremos, amados, em perfeição, em plenitude, né? A glória de Deus, ela vai nos transformar plenamente na eternidade, e aí seremos aqueles seres humanos que Deus quis que fôssemos quando fomos criados, mas nos corrompemos, mas Jesus veio para estar resgatando isso. E começou nos salvando. O processo de santificação e a glorificação na eternidade é que vai culminar isso. A gente vai trabalhar todos esses fundamentos. O que eu falei aqui são alguns fundamentos, né? Justificação, salvação, santificação, tá? Olha só. Isso aqui é fundamento. Mas vamos voltar aqui. Então, Jesus veio trazendo o parâmetro de Deus e o parâmetro de ser humano. Então, Jesus era Deus como era e o ser humano como deveria ser. Porque se perdemos a noção, se perdemos a referência, se perdemos a clareza de quem era Deus, também perdemos a referência de quem era ser humano. Porque a única referência de ser humano foi Adão. Mas Adão agora já não era mais referência, porque se corrompeu. E todos os seus descendentes, a partir do primeiro filho, né, eles nasceram corrompidos, então já não eram mais referência. O ser humano não é parâmetro para o ser humano. O ser humano, ele não é referência absoluta para o ser humano. Só que o problema e agora? Se a gente não consegue ver Deus, não é essa possibilidade mais, nós temos a natureza corrompida. Quem é agora o ser humano para que a gente possa imitá-lo? Aí veio Cristo. É por isso que Cristo encarnou, amado. É por isso que foi necessário Cristo vir em carne, em figura humana, para que todos aqueles que fossem resgatados por Deus fossem recriados em Cristo. Então, em Jesus, há uma recriação da humanidade. Não é o que diz 2 aos Coríntios capítulo 5, verso 17, os que estão em Cristo, é nova criação. Todas as coisas se passaram e tudo vai se fazendo novo. Então, em Cristo, Deus está recriando a humanidade, à semelhança de Cristo. Então, o que Adão falhou e não foi referência, o Cristo, ser humano, o Jesus humano, agora é o primeiro de muitos. É a primícia, é o primeiro dessa colheita, amados. Tá certo? É bem interessante que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, vai falar sobre o primeiro Adão, alma morrente. E o segundo Adão, espírito vivificante, Jesus, é chamado de o segundo Adão, esse perfeito, esse ser humano, mais ser humano de todos os seres humanos que já pisou nessa terra. Então Jesus, mas olha só, vamos aqui abrir um parênteses e fazer uma observação. A espiritualidade consiste em nós sermos resgatados na nossa plenitude de humanidade e não de sermos levados a um patamar angelical dessa espiritualidade que muitas vezes a gente pensa que é deixar toda a forma de humanidade. Não, amados. Quanto mais humanos, como o humano Jesus, mais a evidência do resgate em nossa vida. Quanto mais nós expressamos as virtudes do ser humano Jesus na sua misericórdia, na sua bondade, na sua graça, na sua compaixão, na sua humildade, na sua entrega, no seu serviço, quanto mais nos parecemos com Jesus, o ser humano, mais a evidência do que a salvação na nossa vida está sendo desenvolvida, mas aperfeiçoada, e não parecendo mais com um ser angelical. Né? Essa espiritualidade que parece que nos desumaniza. Não é, amados. A gente tem que entender. O pecado, ele corrompeu a nossa humanidade. Então Deus não criou um plano B dizendo agora eu vou fazer seres tão espirituais parecidos com os anjos. Não. A salvação consiste, inclusive, na eternidade, em sermos seres humanos plenos, inclusive com o corpo, viu? Depois a gente chega lá.
né? Então, só para a gente desconstruir muitas vezes essa ideia aí, porque a gente se perdeu todo, a gente não sabe quem é Deus e muito menos quem nós somos, porque Deus é a nossa referência. Nós não temos condição de se relacionar com Deus como tinha lá o primeiro homem. E aí agora, de quem é a nossa referência humana? Não temos. Aí Jesus veio para nos dar. Então assim, amados, queremos ser discípulos de Cristo, queremos ser pessoas espiritualmente maduras, queremos ser espirituais verdadeiramente, nós temos que imitar Jesus como ser humano, estudarmos os evangelhos, estudarmos a pessoa de Cristo. Lembra que eu falei no começo? Jesus, ele disse, eu sou a verdade. A verdade de Deus não está contida em um conjunto de doutrinas, de regras, ou dentro de um livro. Apesar desse livro que chamamos de Bíblia, tudo o que está escrito aqui é verdade, é palavra de Deus, é revelação de Deus. Mas a verdade de Deus é uma pessoa. A verdade de Deus é uma pessoa. A revelação de Deus, ela é uma pessoa. O caminho que Deus criou para nós não é liturgia, amados. Não é seguir regras. É imitar uma pessoa, é viver manifestando a natureza dessa pessoa. A vida jorra quando nós nos relacionamos com essa pessoa, que se chama Jesus, o Cristo, por meio do Espírito que habita em nós por causa do sacrifício de Cristo. E o Espírito aplica, executa o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Até beber um gole d'água aqui. Então, a separação, ela atingiu a área teológica, né? Por isso as nossas confusões da teologia. Vamos lá que a gente tem 15 minutos aqui, segundo o aviso. Segunda área da nossa vida, segundo aspecto da vida humana, a área psicológica. Então, o pecado afeta a área psicológica, o aspecto psicológico. Amados, é um fato, de perto ninguém é normal. Minha mãe tem um ditado que diz, cada louco tem sua mania, né? Então, assim, psicologicamente, amados, psiquicamente, emocionalmente, nós somos pessoas afetadas pelo pecado, desequilibradas. Quantas doenças da alma nós temos descoberto nesse século XX para cá, né? Chamam a depressão de a doença do século, aquela coisa toda. Calma aí que o pastor Charles está falando alguma coisa aqui, eu tô... Vamos ver, tá, verdade, velho. Pronto. Quando o pastor fala verdade, ele está dizendo amém, né? Amém é verdade, é assim mesmo. Ele está confirmando, né, pastor? Então, olha só, nós temos, infelizmente, amados, pelo pecado, um prejuízo muito grande nas nossas emoções. E o Evangelho, tá certo? Esse aspecto da nossa vida, ou seja, as emoções. Muitas vezes, olha só como uma coisa ela leva a outra. Nós espiritualizamos tudo, e aí pensamos, por exemplo, né, que o corpo do ser humano, Deus não está interessado, essa carcaça velha, isso aqui vai ser destruído mesmo. Que questão de emoção que nada, o Evangelho não está preocupado com isso não, esse negócio de emoção, psicólogo, terapeuta, coisas do tipo, isso aí não importa muito, é o espírito que importa. Então, as pessoas, muitas vezes, os cristãos, eles, pela ignorância, né, que eles têm, pela cultura evangélica que nós muitas vezes reproduzimos, destoada da Bíblia, vai fazer essas separações, né? Como se o ser humano pudesse ser fatiado, como se o ser humano pudesse ser fragmentado. Não pode, o ser humano não pode ser fragmentado. E o Evangelho, a proposta é resgatar o ser humano em todos os aspectos da sua humanidade, suas emoções, né? O psicológico que nós chamamos, o corpo inclusive, né? Quando nós somos resgatados por Deus, a regeneração, nosso corpo ele se torna templo, morada do Espírito Santo. Então Paulo vai dizer, vocês não podem juntar o corpo de vocês como de uma prostituta, vocês não podem se prostituir, porque a prostituição é o pecado contra o próprio corpo, que agora é a habitação do Espírito Santo, né? Então vocês foram comprados por bom preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16, 17 e 18, capítulo 6 também, versos 18, 19 e 20.
né? Vai falar aí isso aqui que eu citei. Então, só para a gente entender, o aspecto psicológico, né? As emoções, a instabilidade, amados. Tem dia que a gente tá de bem, equilibrado, tá de boa, coisa fantástica, assim, sem nenhuma dificuldade das emoções. Mas tem dia, amado, ou no mesmo dia, uma notícia, uma situação, um hormônio, alguma coisa acontece e desestabiliza o ser humano, né? Como eu falei, quantas doenças aí a gente tem colhido, essas chamadas doenças da alma, não é uma patologia em si, não é biológico, não é o corpo em si, mas é a mente, que afeta inclusive o corpo, e essas doenças são chamadas de doenças psicossomáticas, que não têm origem na biologia, não têm origem numa disfunção, por exemplo, de um órgão em si, né? Embora o cérebro seja um órgão, mas eu estou dizendo que não deriva de uma fisiologia, de uma biologia, não é uma enfermidade do corpo, é da alma, mas a alma está intimamente ligada ao corpo e os órgãos, e não tem como separar, é impossível separar isso, porque é o ser humano na sua integralidade. Mas quando a gente emocionalmente não está bem, amados, é afetado o rim, o estômago, o coração, o pulmão, enfim, tudo é afetado aí, né? A sexualidade, o libido é afetado, amados. Olha só. Então, assim, o psicológico ele foi afetado. Então, é necessário entendermos que o Evangelho pretende também resgatar nossas emoções, que nós possamos ser gente equilibrada, né? Pessoas estáveis, não instáveis, estáveis, lineares, amados. Né? Então é um desafio absurdo que a gente tem, tá? Terceira área que foi afetado o ser humano, que é a área sociológica, tá? Sociológica, deixa eu só clicar aqui para acompanhar, pronto. Sociológica. E a gente, como eu disse, a gente vê tudo isso aqui lá em Gênesis 3, que é o relato da ruptura, né? Da queda, da separação lá do ser humano, né? Do casal representando a humanidade lá, enfim. E aí a área sociológica. Quando Deus pergunta, quem te mostrou que estava nu aí? Fala, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí começou as desavenças já, né? Nós somos casados, nós sabemos muito bem das dificuldades do relacionamento a dois. Dá um problema muito grande, é um desafio absurdo. Não precisa estar numa multidão, não, dois, amado. Já dá uma confusão enorme. Tem gente, inclusive, sozinho, ele já é confuso, nem se entende, né? Tem gente que é tão mal resolvido que se ele morar sozinho, ele deixa um bilhete e foge de casa, mas... Só pra gente ver como a pessoa às vezes não consegue se relacionar com ela mesma. Quando eu falo sobre o aspecto sociológico, é isso, é das relações, é o social, é o relacionamento. Eu estou falando em tom de brincadeira, mas você pega o Salmo 42, por exemplo, né? O Salmo 42, o salmista vai dizer assim, por que te abate, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E o cara falando com ele mesmo. Ele não é doido, não, necessariamente. Quantos de nós já não teve esses diálogos conosco, né? Parece que tem um outro ser dentro de nós e a gente às vezes vai tentando negociar alguma coisa, aí um quer convencer o outro, mas é a mesma pessoa. Só que eu estou dizendo sobre essa realidade, sabe, das relações com o outro, amados. Viver com os crentes no céu vai ser a glória, mas viver com os crentes na terra aí já é outra história. A dificuldade de viver em comunidade, amados. Né? O pastor Charles está aí para comprovar que lida um pouquinho mais, né, do que os membros comuns, pastores, os líderes, né, lidam assim com mais intensidade, resolvendo conflitos. Muitas vezes é um que falou alguma coisa para o outro se ofendeu, um destratou o outro, um não concorda. É uma coisa de doido, mas onde tem 3 crentes reunidos, há 10 opiniões diferentes, né, não se entendem. É um negócio de doido. Então essa dificuldade de relacionamento, né, a gente percebe que muitas vezes entre comunidades locais não se comunicam com outras comunidades locais, né, não há amizade muitas vezes entre líderes, entre pastores, dentro, internamente e às vezes numa região. A gente sabe muito bem disso, nós tentamos muitas vezes fazer ponte, dialogar, aproximar e parece que é um individualismo. Isso é fruto do pecado, amados, na área sociológica, né? O não acolhimento, a não hospitalidade, né, a não educação, a não gentileza, tudo isso é efeito do pecado no aspecto sociológico do ser humano. Né? Cada um por si, mas cada um construindo o seu castelo. Olha que coisa horrível, essas disputas internas, essas facções,
que Paulo diz, eu não estou falando da criminalidade não, eu estou falando dentro do chamado povo de Deus, né? Que demonstra esse... A gente pega a igreja de Corinto, era uma brigaiada só, as panelinhas, amados, os grupos, os departamentos, né? Os que tinham seus pregadores preferidos. Se é fulano que vai pregar, eu vou no culto. Se é o outro, Deus me guarde, não vou não, Deus me defenda e tal. Se é fulano que está fazendo tal coisa, vai um grupo, o outro não vai, né? Então a gente já percebe aqui essa carnalidade, essa imaturidade, esse pecado aflorando dentro, muitas vezes, da comunidade dos santos, como era lá dos coríntios, né? Paulo vai falar assim, eu não posso conversar com vocês, eu não posso tratar vocês como gente espiritual, vocês são carnais, vocês são meninos em Cristo, porque havendo entre vocês ainda fofoca, inveja, esses grupinhos, vocês não são carnais, vocês não andam segundo os homens. Olha só, mano. Então a gente percebe aí esse pecado ainda, né? Afetando mesmo os regenerados, só para a gente entender o efeito do pecado, né? A gravidade do pecado, não é brincadeira, amados. O pecado, ele teve um poder danoso, destruidor, de uma dimensão que nós não temos ideia. Isso eu estou falando no aspecto da criação, no âmbito da criação, não é só do indivíduo, do ser humano, não. Toda a criação foi afetada, e é o que eu quero falar no quarto aspecto, o aspecto ecológico. Tá? Quando a gente fala de ecológico, a gente está falando do ecos, né, do sistema. A gente está falando do mundo, da criação. Então, assim, ó, o pecado afetou o ser humano na compreensão teológica de quem era Deus, na compreensão ou no aspecto psicológico, nas suas emoções, no aspecto sociológico, a grande dificuldade de relacionamento que nós temos. Inclusive, é que eu estou tentando ser bem resumido aqui, né? Mas quando perguntaram para Jesus, lá em Mateus capítulo 22, verso 37, 38, 39, alguma coisa assim, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Aí Jesus disse, ama teu Deus, né? Com todo o teu coração, todo o entendimento, toda a tua alma, todas as tuas forças, e teu próximo como a ti mesmo. Jesus aqui, ele falou sobre as três possibilidades, as três esferas de relação humana possível. Se relacionar com Deus, se relacionar com o próximo, se relacionar consigo mesmo. Então o problema do ser humano é relacional. É isso. Nós temos problemas de nos relacionar com Deus, temos problema de se relacionar com o próximo, e nós temos problema de se relacionar conosco. Ou seja, problema relacional, amados, sociológico, né? Só que tudo isso aqui é um conjunto, não tem coisas separadas. Nós separamos, nós fragmentamos tudo, não existe separações. Existe uma criação íntegra, inteira, harmônica, perfeita, uma orquestra de vários instrumentos. É nós que desafinamos, quebramos, escondemos, não gostamos de alguns instrumentos, mas eles são um conjunto, amados. Tem ambiente que é o cão junto, né? Mas é um conjunto, tá certo? Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Ó, que coisa boa, mas naquele Salmo 133, como é bom, irmãos, quando vocês estão assentados, vocês também estejam unidos. Talvez essa seria uma melhor tradução do hebraico lá, né? E não geralmente esse aí que nós temos nas nossas Bíblias em português. Irmãos, como será bom, como é bom, quando vocês se assentarem numa mesa, vocês também estejam unidos. Porque nem toda reunião, ela expressa a união. Tem reuniões, tem ajuntamentos, que eles mais expressam a desunião, amados. Tá certo? Paulo, voltando lá à igreja de Corinto, Paulo disse, quando vocês se reúnem para pior. Eu nem vou elogiar vocês. E Paulo estava falando da expressão, da maior expressão que deveria ser de comunhão cristã, que é a ceia. Obrigado, Marcelo. Que é a ceia. Olha só, então vocês se reúnem para pior. Vocês não discernem o corpo de Cristo. Evidência, mas de imaturidade em uma comunidade de fé é quando não existe essa comunhão, sabe? Esse desejo de conviver com o irmão, de olhar para o outro, sabe? De servir o outro, de ir para um ambiente como esse, onde vão se reunir pessoas, de sair da minha casa e ir num desejo de abençoar alguém, abraçar alguém, olhar para alguém, dar atenção para alguém, servir alguém, falar assim, Deus me usa para falar com os irmãos lá.
A gente faz o contrário, né? Sai da nossa casa, Deus usa alguém para falar comigo. Esse egoísmo, esse individualismo, esse pecado que mais denuncia a nossa natureza do que qualquer outra coisa, mas não só para a gente entender essa questão sociológica, né? Como foi afetado. Então é isso que a gente precisa atentar. Tá? As denominações que nós temos, a diversidade, a variedade, os números das denominações evangélicas que nós temos no nosso país, deveriam expressar a diversidade de Deus. Como esse Deus é múltiplo, como esse Deus é diverso, como esse Deus tem a multiforme graça, suas expressões são infinitas. Deveríamos expressar isso, amados, porque uma igreja local, um povo, não tem a condição, a capacidade de expressar toda a dinâmica do Evangelho. O Evangelho, ele é riquíssimo. Então, uma comunidade de fé, por mais que tivesse uma visão correta, nunca teria visão completa. E é por isso que nós deveríamos ser essas expressões das manifestações da beleza e diversidade de Deus. Só que me parece que é o contrário, que essas múltiplas propostas denominacionais expressam mais a nossa natureza pecaminosa de divisões, egoísmos e coisas do tipo, do que aquilo que deveria ser a multiforme graça de Deus, amados. Eu estou aqui com um leve sorriso no rosto para não chorar, mas, porque é muito triste isso, é muito grave isso. Isso é evidência do pecado, muitas vezes se proliferando dentro dos nossos arraiais, né? Então, assim, o sociológico, tá? Agora voltei pro celular. Onde vou configurar ele. Coisa boa, vamos lá. Então, assim, retomando um pouco, a área teológica, a área psicológica, a área sociológica foi afetada e a área ecológica, tá? Como eu disse, pegando lá o Gênesis capítulo 3, o que Deus disse, olha, maldito será a terra por tua causa, né? A terra vai produzir espinhos e abrolhos, e aí o homem teria que suar muito para fazer a terra agora ser produtiva, né? Possivelmente, antes do pecado, essa terra ela era fértil de uma maneira absurda, né? Não que o homem não trabalhava, que alguns pensam assim, o pecado foi um castigo de Deus. Isso é os preguiçosos que pensam, né? Porque a Bíblia diz que antes do pecado, Deus tinha colocado o homem no jardim para lavrar a terra. Então o homem trabalhava lá, estava tudo certo. O trabalho não é castigo de Deus. O trabalho, agora sim, as limitações físicas do homem dificultou demais, né? Principalmente a sua atividade braçal, né? As enfermidades e tal, aqui é até o último aspecto, nem vou falar muito para a gente não atropelar. Mas enfim, o aspecto ecológico, o mundo, a criação foi afetada. Como eu disse, a gente muitas vezes reduz o dano do pecado ao indivíduo, ao ser humano apenas. Não foi a toda a criação, amado. Toda a criação, né? E o homem vai agravando isso ao longo dos séculos, ao longo da história, usando mal a criação, né? Então a poluição seja aí pelas substâncias que a gente joga na atmosfera, né? Pela má educação que muitos têm e jogam lixo nos rios, contaminam os rios, né? Amados, olha só, como o evangelho ele é uma reeducação para a vida, né? Então a espiritualidade também se manifesta através de uma boa educação, não jogar lixo na rua, por exemplo, né? A gente atentar o tema ecologia, a gente pensa que não tem nada a ver com o evangelho. Tem tudo a ver, amados. Tem tudo a ver. Porque se entendemos que o evangelho é o resgate de tudo, e a Bíblia diz que o evangelho é o resgate de tudo, não apenas do ser humano, mas da criação, tanto é que o Apocalipse mostra para nós essa existência recriada, resgatada, né? Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer que a própria criação geme com dores, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então a própria criação será também resgatada no final da história humana. E nós, os resgatados, os salvos, o que compreendemos o Evangelho, nós entendemos que nós também somos esses agentes de Deus para estar, de alguma maneira, contribuindo para esse resgate dessa humanidade. No mínimo, mas não contribuindo para a destruição. Então, assim, a ecologia ela é pauta do Evangelho, é tema do Evangelho.
As igrejas, por exemplo, deveriam pensar um pouco mais sobre a questão ecológica, ensinar a questão ecológica, né? Copos descartáveis, por exemplo, nós deveríamos trabalhar para que nós não pudéssemos consumir, cada um leva a sua garrafinha. Aqueles cálicezinhos lá que nós usamos muitas vezes e ele é descartado, imagina só, quantos deles vão, plástico? Meu Deus do céu, jogado assim na natureza é uma coisa absurda, a agressão que a gente faz, né? Enfim, tantas coisas, amados, que nós contribuímos para esse efeito do pecado na criação. Então, a criação foi afetada também. E se nós somos resgatados, nós devemos também ser agentes de Deus para resgatar essa criação de alguma maneira, tá? E aí o quinto e último aspecto, o nível, né, que foi afetado é o biológico. Lá em Gênesis também 3, como eu já citei aqui, né, o homem passaria agora a ter limitações físicas, por fim a morte. O homem não foi criado para a morte. O corpo do ser humano tinha um vigor eterno, né? Embora nunca foi autodependente, né? Ele nunca foi autossuficiente. A árvore da vida é o que dava essa manutenção para a eternidade. É por isso que quando o homem peca, Deus não deu acesso mais ao homem à árvore da vida. Porque essa árvore da vida possibilitava essa continuidade da vida humana. O homem não foi criado para morrer. No capítulo 5 é bem interessante. Leia o capítulo 5, amados, até tarefa de casa. Pronto, lição de casa. Ó, que coisa boa. Quase que eu deixo a aula passar sem dar uma lição de casa, né? Tarefa, dever de casa. Tá certo? É ler o capítulo 5 de Gênesis. Só leitura simples. Vocês vão perceber. Fulano viveu tantos anos. Gerou Cicrano. Esse viveu tantos anos. Gerou fulano e morreu. Essa construção aqui, ó, essa frasezinha, vão estar em todos os homens são listados. Viveu tantos anos, ainda que viveu 900 anos, ainda que viveu 800 anos, ainda que viveu 963 anos, me parece que foi o que mais viveu, foi o Matusalém, 963 anos, alguma coisa assim, mas no final tá, e morreu, né? Então assim, a morte é esse efeito último do pecado na vida do ser humano aqui na Terra, porque o efeito ainda pior do que a morte física foi a morte espiritual e a eterna. São 3 mortes que a Bíblia diz que o ser humano passou a ter. A morte física, biológica, a morte espiritual, a separação de Deus, e a morte eterna, que é a separação definitiva de Deus. Então, olha só, amados, o efeito do pecado. Mas o biológico, então, essa dificuldade que nós temos, né, e cada vez mais nós começamos a viver menos. Cada vez mais na história começamos a viver menos. Se a gente pega esse relato, por exemplo, de Gênesis, que os caras viviam 400, 500, 600, 700, 800 anos, né? Lá, o fulano lá com 120 anos estava gerando filho. Tem homem com 40 e pouco, 50, amados, que a ferramenta já não é mais fértil, né? Então, isso é tudo efeito do pecado, as enfermidades, que nós cada vez mais vamos descobrindo, tendo, né? E o estilo de vida que nós levamos, inclusive, é que nos encurta a vida biológica. Isso é pecado. Dormir mal é pecado, comer mal é pecado, não se exercitar é pecado, porque isso a gente não está fazendo a manutenção da vida. E aí eu vejo muitos equívocos das igrejas evangélicas, muitas vezes, como eu disse, afetado pela cultura, pela ignorância, pela espiritualização das coisas, que a gente muitas vezes critica muito o irmão lá que toma um negocinho, que gosta de um vinho, uma cerveja, alguma coisa assim, mas o mesmo irmão que critica isso e acha que isso é pecado e diz que isso é pecado, é o cara que depois do culto toma aquela Coca-Cola, mano. Que come aquela coxinha desgraçada, cheia de ungida, né? Cheia de óleo. Aí, aquele barrigão enorme, mano. Quanto maior a circunferência da barriga, isso aí vai favorecer mais ainda o infarto. Né? Então, assim, veja a hipocrisia ou a ignorância, ou tudo junto misturado, né? Então a gente não entende, sabe, essa dinâmica. Então, assim, tudo isso faz parte da espiritualidade. E a gente pensa que o espiritual não tem nada a ver com essas questões. Não, a gente está falando aqui do que o pecado afetou a biologia, afetou o corpo físico, afetou as emoções. Então, bora cuidar de tudo isso, amados. Vamos cuidar do espírito, vamos cuidar do corpo, vamos cuidar da mente, das emoções. Tudo isso é pauta do Evangelho. Se o pecado afetou tudo isso, o Evangelho resgata tudo isso, né? É uma visão completa. Então, a gente entende o que é pecado de fato. Pecado não é só mentir,
adulterar, roubar, matar. Não, pecado é tudo aquilo que contribui para o efeito, né? Para a continuação desse efeito do pecado. Tudo aquilo que não contribui para o resgate da vida humana na sua vida íntegra, isso também é pecado. Pecado não é só fazer o que não deve, é deixar de fazer o que deve. A gente chama de pecado por comissão e por omissão. Então, assim, Tiago disse, quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, ou seja, está sendo omisso. Deixar de fazer o que deve fazer é pecado. Fazer o que não deve fazer é pecado. Né? Então nós pecamos por essas duas vias aí, tá certo? Efetivamente falando, objetivamente falando, né? Embora o pecado se dê por outras vias, por exemplo, eu penso o que não devo, eu falo o que não devo, eu faço o que não devo e eu sinto o que não devo. Então assim, nós pecamos por essas 4 vias, delas ninguém escapa, por isso que nós somos pecadores, nós pecamos em todo momento. Mesmo não efetivamente fazendo, deixando de fazer o que deveria fazer, já é pecado por omissão, por negligência. Então, só para a gente entender essa dinâmica aí, né? Então, assim, a gente precisa estar entendendo o que é pecado de fato, amados, tá certo? E não ficar nessas infantilidades religiosas de pode e não pode, com questões que são meramente religiosas, culturais e de preferência, sei lá, do líder lá que ele prefere uma música e não prefere outra, que prefere uma roupa e não prefere outra, que prefere assim e não prefere assado. Então as preferências humanas tanto faz. A gente não sabe o que é pecado, a gente precisa entender o que Deus diz o que é pecado. Vou participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus